Se você é fã de Kiss e de Ace Frehley, vem comigo nesse vídeo que você vai saber como era a vida dele antes do Kiss. Salve, Tigrado, Wesley aqui, estamos aqui para mais um vídeo sobre rock, metal e coisas que você possa gostar. E hoje, se você é fã de Kiss, do bom e velho rock and roll, segura que vem uma história muito legal, certo? Vamos falar de Ace Frehley, antes da entrada dele no Kiss, lá em 1972, 73, certo? Antes de virar o Spaceman, o homem da guitarra flamejante, que sai fumaça e tudo ali, né? E com as botas prateadas, o Ace Frehley era só um garoto lá do Bronx, Nova York, né? Tentando sobreviver àquela correria toda e sonhando com os sons das guitarras e tudo mais, lá quando ele era criança, né? O Ace nasceu como Paul Daniel Frehley no dia 27 de abril de 1951 no Bronx, em Nova York, como eu falei. Ele era filho de uma família simples, né? Com origens holandesas e alemãs. E cresceu num bairro cheio de energia, mas também cheio de desafios, né? Ele era tímido, meio deslocado, mas já mostrava aquele brilho diferente, uma mistura de rebeldia com criatividade. E o apelido dele, Ace, de onde que veio o Ace, né? Quando ele era criança, na adolescência, quando ele era criança para adolescência, né? Ele era o cara que arrumava tudo pra galera, né? Se precisava de um favor, de uma festa, um contato, chamava o Ace, que, né, o Ace resolvia, né? Que era uma espécie do Ás da carta do baralho que sempre resolve tudo. Então daí veio o apelido, o codinome Ace Frehley. Como se pode imaginar, na escola ele não era o melhor aluno, né? Muito pelo contrário, ele faltava muito, arrumava confusão e acabou sendo expulso de várias escolas, mas havia uma coisa que deixava ele completamente focado, que era a música. O seu irmão e a sua irmã já tocavam, né? E isso despertou a curiosidade, e lá aos 13 anos ele ganhou a primeira guitarra, um presente que mudaria tudo a partir dali, né? E aí ele começou a se trancar no quarto e tentar tirar os solos e imitar os ídolos dele, que na época eram Jeff Beck, Eric Clapton, The Who e até o Led Zeppelin, que ele fala numa entrevista que amava o Jimmy Page. Durante os anos 60, o Ace mergulhou completamente na cena musical ali de Nova York, né? E tocou com várias bandas locais, como The Four Roses, King Kong e Milemo, que são as três bandas que ele teve antes de integrar o Kiss. Nenhuma chegou a estourar, nenhuma, né, foi uma banda grande, mas todas ajudaram a moldar o estilo do Ace tocar e o que ele seria depois daquilo, né? E cheio de energia, improviso e atitude, que era o som que ele fazia, certo? E uma das histórias mais curiosas da juventude do Ace veio juntamente dessa época, que uma entrevista anos depois ele contou que numa oportunidade ele conseguiu ser road do Jimi Hendrix, que era um ídolo. O próprio Ace Frehley ajudou a montar todo o equipamento ali de um dos maiores guitarristas da história e da época, né? Ele disse que aquilo foi como assistir um deus tocando diante dele e que foi uma das experiências mais marcantes de toda a vida, né? Ver o Hendrix no palco de perto mudou completamente a visão que ele tinha sobre como era e o que era ser um guitarrista. Deve ter sido muito doido. Mas apesar da paixão pela música, o Ace precisava trabalhar, né? Sobreviver e tudo. Então ele foi entregador, operador de telefone e até design gráfico. Inclusive nessa de ser design gráfico e ele ter um talento muito bom para o desenho, né? Mais tarde ele usaria esse dom para criar o logotipo do Kiss com aquelas letras em raio, né? E de criação dele. Então essa é uma curiosidade que muitos sabem, mas muitos não sabem. Que a logo do Kiss, quem desenhou foi o Ace Frehley por causa desse dom dos desenhos que ele tinha. Já ali no começo dos anos 70 não estava sendo muito fácil a vida do Ace, né? Ele vivia com pouco dinheiro e bebia demais, né? Tava quase desistindo do sonho de ser guitarrista e foi quando que ali em dezembro de 1972 ele viu um anúncio ali no jornal Village Voice que dizia assim: banda procura guitarrista com visual e atitude, né? E ele quase não foi e tal, chegou atrasado com um tênis de cada cor e tudo, mas assim que ele plugou a guitarra e começou a tocar, Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss, um olhou para o outro e sabia que aquele era o cara certo para a banda que eles estavam procurando. Depois disso, o Ace entrou para a banda, que na época nem se chamava Kiss, foi pós, né, ali, Wicked Lester, né? E antes do sucesso do visual de astronauta e dos palcos cheios de pirotecnia e tudo, o Ace era um garoto que sonhava alto e que um dia ajudou Jimi Hendrix a montar o palco, né? E esse mesmo garoto, com o jeito tímido, o som explosivo, se tornou, com o passar dos anos,
um dos maiores e mais influentes guitarristas da história do rock, porque com certeza o guitarrista que você gosta depois de 70, 80, ele tem influências de Ace Frehley. Se ele toca rock metal, com certeza ele já ouviu e já imitou ou tentou imitar o Ace Frehley, assim como eu já fiz, né? Bom, gente, essa foi a trajetória do Ace Frehley antes de entrar no Kiss, né? É uma jornada ali de rebeldia, talento e pura paixão pelo rock and roll. Se você curtiu, deixa o teu like, comenta aqui qual a tua música preferida do Ace e do Kiss na época que o Ace estava lá, né? Entre saídas e voltas. E já se inscreve para não perder o próximo vídeo, né? Porque como o próprio Spaceman mostrou, o rock pode ir muito longe de barreiras e o cara que cresceu e nasceu lá no Bronx ganhou o mundo. Então, nunca desista dos seus sonhos. Até o próximo vídeo.